Pacaembu é casa de muita história. E eu te pergunto, né? Você é a favor do que aconteceu, essa troca do Pacaembu pra Arena? Eu, na minha opinião, o Andrés questionou aqui também, eu falei, cara, hoje você vê um jogo na Arena, cara, eu tô aqui, o jogador tá ali, tá pertíssimo, ligado? sim. É óbvio que tem toda a mística, a história, mas eu acho que você pontuou aí que no final a gente fez uma história linda, terminamos com o título da Libertadores e começamos uma nova história agora na nossa casa. E que já tem grandes vitórias ali na Neoquímica Arena, né? Muitas. Pô, tem jogos 2015, inesquecíveis, né? Títulos inesquecíveis. O Brasileirão 2017, os 2 gols do Jô ali contra o Fluminense, um título que a gente ganha exatamente dentro de casa. Porque tem aquela história, né? Pô, foi campeão, mas o jogo do título não foi em Itaquera, então não conta, bababá, né? Mas, por exemplo, 2015. 2015, você falou do Wagner Love. São Januário. Fomos campeão em São Januário, com gol de cabeça do Wagner Love. Por que eu falo do destino caprichoso? O Love foi dispensado do Vasco porque ele era baixinho. Ah, então ele não e aí ele começou foi e faz o gol de cabeça, cara, do título do Corinthians. Então é um negócio muito louco. E no jogo seguinte... É demais, né? Reviver os grandes momentos do Corinthians. Volta, Coringão, volta! A questão é a seguinte, a gente foi campeão em São Januário e o jogo seguinte era um clássico contra o São Paulo. E aí, mano? Pô, campeão, velho. Festa lá na casa do Wagner Love, os jogadores vão comemorar, não tem como, esquece. Quem é que vai jogar domingo? Deu no que deu. Quase ninguém tava em condições de jogar. Todo mundo já né? na ressaca aí braba. Sai a escalação lá, Edu Dracena, Ángel Romero, que nem era titular. Não. E o Corinthians faz... Só o Cássio de titular, se eu não me engano. Foi, só o Cássio. Um dos jogos mais memoráveis da história da Neoquímica Arena. 6-1 no maior rival. O Cássio ainda pegou um pênalti, mano. Eu lembro bem desse jogo aí. Além de tudo, o Cássio ainda pegou um pênalti. Então, assim, esse 6-1 contra o São Paulo, tá ligado? O título que eu citei contra o Fluminense, a vitória contra o Palmeiras, mesmo com aquela expulsão. Não, a expulsão do 1-0. do Maicon. Na verdade, o Gabriel foi expulso no lugar do Maicon. Fizeram até a mascarazinha na época. E foi um jogo divisor de água, né, Léo? Foi. Pro ano, né? O Carilli tinha acabado de começar o trabalho, né? E você lembra como a imprensa tava tratando o Corinthians em 2017, quarta né? força, né? Então assim, acho que até foi bom o Corinthians ser menosprezado nesse início aí de temporada. É a quarta força, é a quarta força, é a quarta força. Deu no que deu, o Corinthians fez uma temporada maravilhosa. Um time que ganhando não o Campeonato Paulista, ganhando o Brasileirão ali, fazendo o primeiro turno espetacular, absurdo, calando os críticos que não queriam o Carilli. Sim. E aí deu no que deu, né, Léo? Achei Porra. maravilhoso também. Esse ano foi um dos anos mais especiais da história do Corinthians. Com certeza. Né? Tudo pelo que, como foi, né? Como iniciou o ano e como terminou. Exatamente. Vamos saudar o nosso pessoal lá da live. É muito bom trazer convidado, galera. A gente vai trocando ideia. É uma coisa que eu vou interagir, o casal Coringão vai interagir mais com vocês aí, fiel. Então, como é que estamos aí, Pedrinho? Salve aí pro pessoal dos comentários. O Gima já conhece mais como que... Salve, família! Que dá esse salve aí pra rapaziada. Mas obrigado aí pela audiência aí. E se tiver pergunta, vambora. Rapaziada, deixando o seu salve aqui no chat. Todo mundo feliz com a sua presença e participação, Gima. Ô, irado, gente. E a gente teve uma pergunta aqui interessante do Gabriel Cury da CIA, que você citou alguns jogos que não foram tão bons no Pacaembu e ele pediu para você fazer um top 3 de jogos marcantes positivos para você. Boa, Gabriel, forte abraço, hein? Cara, Pacaembu é fogo, porque dá pra citar, não vai dar tempo, acho que... Dá, é que nem, não, é que nem o samba da Portela, né, de Mestre Monarco. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Se eu falar do Pacaembu aqui, hoje eu não vou terminar. Mas vamos lá, de prima, domingo ensolarado, um clima latino no Corinthians 2005, Carlitos Teves e o seu recital no Corinthians 7, Santos 1. O eterno 7-1, muito antes da Copa do Mundo no Brasil, né? Do Brasil tomar sede da Alemanha. Esse placar também chamou a atenção, placar cabalístico. Corinthians de Nilmar, o Corinthians de Teves, de Rosinei. Corinthians campeão brasileiro em 2005, né? E o Teves fez 3, o Nilmar fez 2.
Esse é um jogaço maravilhoso que eu guardo com carinho. Domingo, 4 da tarde, né, Léo? Tá Nossa, difícil, clássico. hein, nós jogar domingo, 4 da tarde, hein? Nossa É clássico de segunda, de sábado, domingo nunca tem. Se bem que quando jogou, perdeu pro Ituano agora. Não Nossa. esquece, abafa o caso aí. Mas vamos lá, vou lembrar de grandes jogos aqui, então. Corinthians no estádio do Pacaembu. Eu lembro esse 7-1 porque de fato é um dos mais simbólicos, mas eu vou lembrar de um jogo que o Corinthians sequer ganhou, mas levou o título. 6 anos depois, né, em 2011. Poxa, 2011. A gente disputando com o Palmeiras a última rodada do Brasileirão, né? Se perdesse do Palmeiras aquele jogo, lá dependendo do que acontecesse lá no Flamengo e Vasco, o Corinthians ia perder um campeonato ganho. Sim. Um campeonato ganho. O Corinthians abriu sei lá quantos pontos. Acho que era Fluminense, não era? Eu lembro que era o Flamengo. Vasco, era o Vasco que tava na briga, era o Vasco. Vasco. E, Léo, eu lembro que uma torcida organizada levou ali, era 2005, então a gente tava no Penta, né? Penta, depois veio o Hexa, depois veio... Não, é o 2000, Tetra, o Tetra, desculpa, 2005. o Tetra, era o Tetra. O Corinthians ainda treinava no Parque São Jorge. E uma torcida levou ali a 4ª estrela no meio do campeonato. Faltava, sei lá, 8 rodadas, 10 rodadas. Caralho, eu não lembro. Eu fico meio assim com essas histórias. Eu sou supersticioso, uma barbaridade. Eu falo, mano, não é possível, isso dá um azar. Ainda mais com nós, mano. Que nós não tem essa... É aquele papo de faixa de campeão antes do jogo. E que dá sempre ruim, né? Fizeram em 2018, acharam umas faixas ali em 2018 no parabéns, Paulista, Corinthians. Branca, Parabéns, Corinthians. Exatamente. Mas, enfim. Então, assim, a gente ficou naquela temporada, eu lembro que eu fiquei com o pé atrás por causa dessa 4ª estrela aí que uma torcida levou lá no Parque São Jorge e isso acabou dando um azar lascado. Mas só pra completar, que eu acabei confundindo as estações aqui, era a última rodada do Brasileirão 2011 e foi o dia que o nosso doutor Sócrates, para muitos, maior ídolo da história do clube, acabou falecendo numa manhã de domingo, né? E até um bagulho muito louco. Tem a fala dele, Porque né, ele mesmo falava isso, pô, quero morrer num domingo de Corinthians e com o Corinthians Corinthians campeão, campeão. mano. Foi Então, foda demais, mano. cara, esse é um jogo muito marcante. Eu nem lembro muito o que aconteceu, foi um 0x0 ali, meio modorrento. Foi. Não sei se foi o jogo que o Jorge Henrique deu um chute no vácuo Foi, lá, foi, pra causou a sacanear o treta. Valdir. São Jorge Henrique, ídolo. E aquela imagem antes do jogo, né, Léo? Dos jogadores lá, Foda. com a torcida. Pô, a imagem que você vê, as fotos desse dia aí são um negócio pô, Arrepia, deixa mano. arrepiado mesmo, Arrepia. velho. Deixa arrepiado mesmo. A Arrepia. gente tem certeza que o destino é caprichoso, como eu falei no início desse nosso podcast, né? Então foram momentos marcantes. Óbvio que eu não vou esquecer aqui a campanha da Libertadores 2012, né? Com Pacaembu de cenário. Porque ninguém lembra do jogo do Emelec. Ninguém lembra daquelas oitavas. Você foi em todos os jogos? Todos os jogos nessa época aí, mesmo morando no Rio. Os jogos aqui, né? No Pacaembu. Eu lembro que, Léo, tinha uma síndrome do fantasma das oitavas. Porque o Corinthians perdeu pro River nas oitavas, perdeu lá pro Flamengo nas oitavas. Então a gente falava, pô, Não passa. mas das como oitavas. nós vamos ser campeão se a gente nem das oitavas de final a gente consegue passar, cara? E ó, 3x0 no Emelec, com facilidade, só que no jogo da ida... Mas o primeiro jogo, o Cássio que salvou. Foi a Mano, estreia do uma Cássio. ladeira na ida, 0x0. Acho que teve 35 cartões Cruzamento. amarelos pro Corinthians. E eu lembro que o Mário Gobi, na época, o então presidente do Corinthians em 2012, ele tinha umas frases muito boas, né? Ele saiu falando, esse juiz é um serial killer, ele é um serial killer, que distribuiu o cartão amarelo pra Deus e o mundo. Ali o Jorge Henrique, inclusive, foi expulso desse jogo e tal, mas graças a Deus conseguimos passar 3x0, inclusive com gol de Fábio Santos, né? O Alex fez um dos gols também, mas depois do Emelec teve esse jogo que é o jogo crucial, é o jogo divisor de águas, é o jogo que separou os adultos das crianças, que foi o jogo com o Vasco da Gama. Aquele... Pra muitos, e também pra mim, o jogo mais difícil da campanha do título da Libertadores em 2012, né? Muito complicado. Tecnicamente também, né? Não só falando de... Era pra muitos vascaínos, era o melhor Vasco que eles tinham ali Depois na lá época, da... mano. Porra, eles tinham vários jogadores ali, Juninho. Até o Juninho tava no time. O Newton, mano. Lembra o Newton do Corinthians? Tinha o Alexandre numa fase muito boa, tinha Éder Luiz. Esses caras, eles tinham acabado de conquistar a Copa do Brasil. Acho que o Fagner tava nesse time. Tava o Fagner. Voando, né, na Fagner lateral. Jogou muito na lateral direita do Vasco. Inclusive no campeonato anterior, né, em 2011, que o Vasco rivalizou com o Corinthians,
Fagner faz um golaço de cobertura ali, a gente empatou Acho que foi na 2x2, Copa do Brasil São esse Januário. jogo. Não, em São Januário, no Brasileirão mesmo. No Brasileirão mesmo. 2x2 foi o jogo e o Fagner faz o gol do Vasco ali. Então, assim, era um timaço do Vasco, a gente veio com um empate 0x0 ali, mas um jogo duro, um jogo complicado, um lamaçal danado ali. Outra chuva no Rio, né? E as Lembra? coisas não estavam acontecendo pra gente, mano. A partir do momento que o Cássio faz aquele milagre ali no chute do Diego Souza, você começa a pensar que, pô, vai dar, mano. Lembra o Neto? Não vai dar! Não vai dar. E tem momentos de um campeonato ou de um jogo que você percebe, mano, ó, hoje, esquece. Pô, hoje não vai entrar nada. Ou você fala, caraca... Tá chegando, tá indo. Esse é o ano. Tanto que no ano seguinte, teve a defesa lá do goleiro do Atlético Mineiro, o Vitor. O Vitor pegou Os um pés, pênalti o último de pênalti. bico lá, um pênalti ali do Riascos, ali num jogo decisivo, e você fala, mano, E eles foram campeões. vai ser campeão, velho. Então tem momentos que são sintomáticos. Essa defesa do Cássio e esse jogo com o Vasco, Consagrou, né, mano? acho que foi o jogo que, pra gente ter a confiança de que poderia... Pô, uma hora tem que ser a gente, uma hora tem que ser a nossa. Entendeu?